Graça e paz a todos. Olha só, vamos pensar juntos. Pelo que devemos orar? Porque mesmo que meu pedido pareça impossível, tenho que expor, apresentar diante de Deus o que eu quero. Às vezes Jesus perguntava às pessoas: "Você quer ser curado?" Não era uma pergunta vã. Ele estava perguntando: "Você tem certeza que você quer isso? Você realmente quer ser curado?" Em oração pela cura, como em todas as petições, devemos apresentar honestamente o problema a Deus e o que desejamos de coração. Uma igreja do interior, certo irmão era cadeirante e sempre que se fazia oração pelos enfermos, ele nunca ia à frente na cadeira de rodas. E eu perguntei a ele certa vez por que ele não ia. Ele disse que não queria ser curado. Eu perguntei por quê, ele disse porque eu estou nessa cadeira de roda por causa da minha valentia. Quando eu era do mundo, eu era valente. Eu bebia, riscava uma faca no chão assim, fazia um círculo com a faca no chão e dizia para a polícia: "Entra aí, passa desse círculo aí." Então um tiro me deixou aqui nessa cadeira de rodas e eu vim para Cristo. Reconheci Cristo como meu Salvador. Então eu não quero ser curado. Eu prefiro ficar aqui. Por isso que Jesus perguntava: "Você quer? O que é que você quer? O que queres que eu te faça?" Então, quando a gente confessa o nosso pecado, tem resultados. O pecado ele interrompe, é bom que isso fique claro na nossa mente como cristão, que o pecado ele interrompe o relacionamento entre nós e Deus, de uma maneira que atrapalha o ajuste entre o corpo, alma e espírito. As coisas ficam meia emboladas. Não tem ajustamento por causa do pecado. O relacionamento entre nós e Deus está estremecido. Mas quando confessamos o pecado, o canal de comunicação do diálogo com Deus é restaurado. E ao mesmo tempo, elimina a ansiedade, que é a preocupação com o futuro. Elimina a culpa, o medo, etc. Então, nós lutamos para não assumirmos a culpa. E conversamos interiormente sobre nós, ou seja, falamos conosco. Mesmo. A gente fala com a gente na tentativa de racionalizar ou achar uma explicação que nos satisfaça. E um ressentimento contra quem achamos que é culpado por eu ter pecado. E vem até nós sentimentos de autocomplacência, ou seja, de nos tolerarmos, de sermos benevolentes com o nosso pecado. E o remorso, quando na verdade a culpa é somente nossa. Ah, mas foi o diabo, não, é nosso. O diabo faz o papel dele, que é tentar, é provocar a luta. E o nosso é se defender. Com aquela armadura de Deus. Então não adianta estar culpando, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu irmão, foi minha mulher. Não. Nós. E enquanto não confessarmos interiormente, não vamos ficar livres dessa absorção. Essa complacência com o nosso eu. Não. Você tem que confessar
e assumir essa culpa. Aí você vai se livrar dessa absorção, dessa complacência com você mesmo. Seu orgulho vai ser quebrado. Se você não confessar, não estará aberto para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus a nos dizer: peça perdão independente do outro. Independente do outro, Deus vai dizer para você: peça perdão. E perdoe também, independente do outro. Não, mas eu tenho razão. Não. Se você morreu para o mundo, você não tem razão. Se você morreu para o mundo, a oportunidade não era sua. Se você é servo de Deus, tudo está no tempo de Deus. O melhor lugar do mundo é onde Deus quer que você esteja. No tempo dele. Então, independente se o outro pede perdão, peça. Independente do outro te pedir perdão ou não, já perdoe. Então, quando nós eliminamos obstáculos no relacionamento com Deus, ou seja, quando nós tapamos as brechas, quando nós fechamos as portas que estão abertas e não deveriam estar, a gente vai eliminando esses obstáculos no relacionamento com Deus, a gente dá um passo gigantesco na direção da nossa integridade, da nossa moral, da nossa retidão e da nossa saúde espiritual. É simples. Se não perdoar, não será perdoado. Mateus 6, 14 e 15. Vai lá e olha. Deus sempre atenderá a uma oração de confissão. Sempre. O coração que está constrangido, compungido, quebrado, partiu-se, despedaçou-se. Porque pecamos contra Deus. Quando você peca contra seu irmão, está pecando contra Deus. Peca com a igreja, está pecando contra Deus. É a santidade dele que foi ferida. Então não tenha raiva quando alguém pecar contra você, porque não foi contra você, foi contra Deus. Porque a santidade é dele. Nós não temos santidade em nós mesmos. Então, se você não perdoar, não será perdoado. É simples. Deus sempre atenderá essa oração de confissão. E mais, se você orar realmente com o coração compungido, contrito, arrependido, ele garante o perdão. Lá em 1 João 2 e 1, ele vai dizer: se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, fique em paz quando você orar, cumprindo isso que nós acabamos de falar. Nós erramos ao pensar que a oração eficaz deve custar um grande esforço. A oração está mais para descansar do que para se esforçar. Mateus 11, 28, venha a mim todos que estáis cansados, ali sobrecarregados. Eu lhes darei descanso, lhes darei alívio. Então a oração ela está mais para você descansar do que para você fazer esforço. Fique em paz quando você perceber que não precisa convencer a Deus. Você não precisa convencer a Deus a cuidar de você. O cuidado dele é maior do que você possa imaginar. E ele tem o controle absoluto de tudo o que acontece. Em João 14, 27, ele vai dizer: deixo-lhes a paz. A minha paz vos dou. Quando não há paz, mas estresse, medo, tensão ou preocupação, a saúde física, ela fica prejudicada.
tanto quanto se fosse atacada por micróbios. Todas as pessoas do mundo precisam de paz. Jesus, o príncipe da paz, deixou-nos a sua paz. E essa paz que ele nos deixou, ela excede. Ela supera a todo o entendimento. A todo o entendimento. Então, o Espírito Santo alivia a pressão que está sobre nós, possibilitando paz em meio à confusão. Para finalizar, Romanos 8, 26 e 27. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então vamos pensar nisso hoje e tentar colocar em prática. Se não colocar em prática, não vai adiantar de nada. Deus abençoe você.